Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Estamos na semana em que Portugal e os portugueses, através do seu voto, vão decidir se existe de facto um partido ou partidos que têm que se entender para governar o nosso país. Dia 10 de março, no próximo domingo, a decisão sairá das urnas. Ou talvez não. A indecisão sairá das urnas. Para conversar sobre isso, possíveis cenários, ou também um pouco sobre esta campanha eleitoral, é meu convidado de hoje, o João Pires da Cruz. Olá, boa noite, obrigado por estares aqui mais uma vez. E João, deixa-me começar. Se de facto esta campanha eleitoral não tem sido um verdadeiro atestado a... Não vale a pena estar à procura de outros adjetivos. A incompetência, hipocrisia, falta de preparação e completa dissociação da realidade dos portugueses de quem se candidata ou se dá, digamos, como cara para propostas de futura governação. Boa noite, obrigado mais uma vez. Nesse aspecto eu tenho uma opinião, se calhar, eu não acho que os políticos sejam talentosos ao ponto de se poderem mudar a opinião das pessoas. Portanto, eles estão simplesmente a responder. Portanto, se o facto das propostas deles serem perfeitamente imbecis é porque o eleitorado é perfeitamente imbecil. Eu não acho que o André Ventura se refile com os imigrantes porque acho que os eleitores não gostam, ele faz porque acha que os eleitores gostam. A Mariana Mortágua fala nas grandes conquistas do capital e contra os ricos, porque acha que o eleitorado dela vai responder positivamente a isso, não é? Portanto, aliás, curiosamente também acho que nas eleições em que o Hitler ganhou mais votos foi quando ele trocou os judeus por grande capital e aquilo... E basicamente é tentar chegar ao eleitorado que coloca as culpas da sua infelicidade nos outros, não é? E isso não sei exatamente qual será a percentagem de eleitorado que corresponde a essa figura, mas isso justifica, por exemplo, todas as passagens que há do PCP para o Chega, do Chega para o BE e destas coisas. São pessoas que procuram um culpado para a sua situação, não é? Portanto... Ou seja, de alguma forma, andamos a tentar legislar as portas giratórias de políticos com as empresas, mas também há portas giratórias dos eleitores, digamos, de uns partidos para os outros, consoante as respostas que eles querem ouvir. Acho que sim. O bom de, entretanto, nós termos estourado com o dinheiro da República é que já não deve haver muitas portas giratórias para as empresas. Ou então não estão aliadas ou e não já estão não aliadas, ou se calhar as empresas também já não estão muito interessadas em ter políticos nos seus quadros. Acho que nesta fase, e ainda com, por exemplo... o encargo que foi assumido, por exemplo, com a TAP e que está a ser assumido com algumas empresas públicas vai fazer com que basicamente não haja dinheiro para mais nada. Olha, João, vamos aqui a alguns detalhes e isto de facto, nós já passámos de frases que deixam à ficção do ouvinte de criar alguma relação, estilo o Pedro Nuno Santos, porque teve um avô que era sapateiro, saber das desigualdades, até afirmações perfeitamente que são absolutas mentiras, como as da Mariana Mortágua também com a avó ou com a prisão perpétua em relação ao pai. Em que é que isto nos devia preocupar? Se isto é um reflexo e se isto é um bocado aquilo que tu dizes, somos tão imbecis, nós eleitores, que permitimos que pessoas destas nos façam propostas para o nosso futuro.
Pronto, relativamente à mentira da prisão perpétua, eu se calhar fazia recordar as pessoas que alguns dos militantes do Bloco de Esquerda condenaram à morte, de facto, pessoas no pós-25 de Abril, e que fizeram parte das listas, ou ainda fazem parte de listas, pelo menos as autárquicas do Bloco de Esquerda. Aliás, o livro do Nuno Gonçalo Poças, que acho que de vez em quando aparece, também vem aqui ao programa, reflete isso, não é? Que é as pessoas que foram mortas Pelas FP. pelos FPs e outras organizações antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, portanto foram condenadas à morte de facto, sem julgamento. Isso sim é grave. Okay. O facto de não haver pena de morte antes ou depois, o regime era repressivo, isso não há a menor dúvida. O facto de ela puxar por esses exemplos, por essas mentiras, são mentirolas. Não são. Tem azar, como o Pedro Nuno Santos tem azar de achar que ia ser muito esperto e tirar aquela do avô sapateiro. Mas são mentirolas. Acho que muito pior é as mentiras do Bloco de Esquerda relativamente à culpa, por exemplo, que os empresários têm, ou que os capitalistas, ou que na situação das pessoas. Isso é mesmo puxar por uma mentira fundamental. E puxar dessa mentira fundamental para obter votos. Que isso, sim, é uma mentira grave, não é? Que as pessoas, de facto, o acreditar que o pai dela foi ou não condenado à prisão perpétua é um bocado irrelevante face a esta, não é? Quer dizer, olha, se votares em mim, eu vou buscar dinheiro àqueles malandros que investiram e esse dinheiro vai para ti, que é uma mentira óbvia. Nunca ninguém recebeu dinheiro do Estado para ser melhor. Okay? Portanto, E isto pode levar-nos a pensar, de alguma forma, que esta campanha eleitoral, mais do que as propostas, eu acho que os partidos estão a apelar às emoções e aos sentimentos dos votantes, não é? Claro, é isso, não é? Portanto, eu também não acho, repara, eu duvido muito da capacidade de qualquer político de alterar substancialmente o estado de coisas. Ou seja, eu acho que as pessoas vão mudar, não é? Portanto, pelo menos o António Costa já não é candidato. As pessoas vão mudar, mas o Estado vai ser o mesmo. E nunca nenhum Estado se reformou democraticamente. Okay? Portanto, isso não é verdade. Eu ia dizer pacificamente, embora acho que possa ser levado de forma mal interpretada, dizer que eu estou a apelar à violência. Não estou. A violência pode ser pura e simplesmente sermos absorvidos pelos espanhóis. Portanto, isso é uma coisa que... Sim, é algo que tu já várias vezes mencionaste. O Estado, no fundo, é uma construção social, não é? Sim. Alguém, durante o tempo da monarquia, lá com o rei, não sei o quê, convenceu as pessoas que conseguia protegê-las. E à conta disso arranjou uma ideia de reino de Portugal basicamente, quando os nobres mudavam a sua lealdade e passavam para o outro rei, isto deixava de ser Portugal e passava a ser Espanha. Portanto, não é esta ideia de que temos um Estado que nos está a proteger de quem? Dos espanhóis? Eles vivem melhor que nós, dos franceses, que vivem muito melhor do que nós. Portanto, há aqui uma ideia que não é inteiramente verdade de que precisamos de manter este Estado. Por outro lado, não acho que o Estado seja reformável, não é? Não vão ser reformável neste sentido, não é? Portanto, não vão ser estes deputados que nós vamos eleger, não vão ser estes ministros que vão resultar desse colégio eleitoral que foi inventado em 2015, que não vai ser esse governo que vai mudar alguma coisa. O que vai mudar vai ser, sei lá, se o centro de saúde de Odivelas é construído ou não. Agora, de facto, mudanças estruturais não vai existir nenhuma. Portanto, o governo vai ser exatamente o mesmo. Esquecer o choque fiscal, esquecer essas coisas todas. Isso não vai eu ainda me lembro, por exemplo, da famosa punchline da paixão pela educação, acho que era do Guterres,
e que depois, na realidade, nós Isso eram olhamos... tudo ideias de uma altura em que nós achávamos que tínhamos uma moeda própria. Não temos. Não é? Nós vivemos com moeda estrangeira. E como vivemos com moeda estrangeira, aquilo que podemos fazer é aquilo que produzimos. Como escolhemos gastar esse dinheiro em coisas patetas, não vamos ter escolas, não vamos ter choques fiscais. A ideia fundamental para o país é construir uma porcaria de um aeroporto. Portanto, não há assim nada de que possa mudar. Portanto, repara, um dos problemas que já acho que refiro esse problema cada vez que venho cá, que é o problema dos miúdos estarem a sair pela porta fora. Não é? Portanto, já há cursos de direito que são promovidos com o slogan "isto também dá para emigrar". Portanto, as pessoas já não iam para direito, porque direito é um curso que chegava da JOS e não serve para nada. E então, mas agora já se promovem cursos de direito. Não, atenção, este curso de direito dá para emigrar. E, portanto, isso é um problema económico fundamental, é não haver ninguém. Não é? E, portanto, o país está basicamente condenado a ser suporte de praia. Portanto, hão de vir os ingleses, vir para a praia e vão cá estar alguns de nós a servir à mesa e outros a servir com hotéis. Depende, porque já vamos ver um grande número de imigrantes, de facto, até a ocupar esse tipo de Nessa posições. altura, não. Nessa altura teremos que ser nós, porque já não há dinheiro para nós e para os imigrantes. Não é? Eu não sei se... Então vamos ter que aceitar o que provavelmente for o valor pago a alguns imigrantes, não? Sim. Eu sinceramente não esperava. Se as pessoas acreditam noutra coisa, isso não é verdade, não é? Portanto, ou o contribuinte alemão manda dinheiro para cá para que isso seja diferente, que eu acho que vai acabar muito em breve. Eu não sei, porque eles estão em recessão técnica também, não é? Sim, portanto, vai haver qualquer alemão que vai dizer: espera lá, mas nós temos dinheiro, estamos a mandar para aqueles portugueses que estão a gastar dinheiro em aeroportos, não sei onde, e em companhias de aviação que não e eles, se for preciso, olham para a Lufthansa, onde injetaram, creio que 9 mil milhões, e a Lufthansa devolveu-os todos. Sim, até ao fim. Curiosamente, acho que até, se bem me lembro, quando o Estado alemão meteu o dinheiro na Lufthansa, o seu valor em bolsa era inferior ao dinheiro que o Estado meteu na TAP. Na TAP. Qualquer coisa deste género. Portanto, pelo dinheiro que o Estado meteu na TAP, podia ter comprado a Lufthansa e a Lufthansa comprado a TAP. Olha, e mais uma vez, esta campanha baseada em emoções mais do que em soluções cria dissabores um bocado a todos os partidos. Há uma situação que eu recordo com o Chega, em que nas redes sociais disseram que a caravana do Chega foi recebida a tiros num determinado sítio e depois soube-se que era uma moto a fazer a raté. Eu acho que todo o circo, não é? É injustificado, não é? Portanto, há um circo intenso. Se tu reparas, nas televisões fizeram debates, depois havia o comentário aos debates, que demorava o dobro do tempo dos próprios debates, no mínimo. E depois havia o comentário ao comentário dos debates, e depois ainda havia, enquanto não havia o outro debate no dia seguinte, os telejornais enchiam-se dos debates, do comentário ao debate e do comentário ao comentário do debate. Pós-debate. Que é admirável, não é? E nós já lá vamos, porque aqui parece que há uma certa responsabilidade, de facto, da comunicação social, e já vamos falar um bocado sobre isso. Outra situação que foi mencionada, e aqui não sei se ficamos no limite da vida privada ou se realmente é legítimo este tipo de coisas, foi, por exemplo, a situação do colégio da filha do Rui Tavares. Okay? Eu estou a colocar em cima da mesa porque eu tenho sentido nos últimos anos que a liberdade de informação e a liberdade de expressão também têm andado no fio da navalha. Aqui temos um cidadão que, na sua, e vou usar a expressão, livre capacidade de decisão, coloca a sua filha ou filho num colégio privado, mas que na sua atividade política é um defensor acérrimo da escola pública. Isto deve ser mencionado como um paradoxo para que os eleitores possam escolher, ou pelo menos ter a consciência de que este paradoxo existe. É difícil, não é?
É complicado. Há razões para os dois lados. Portanto, se é verdade que ele tem o direito à privacidade, também é verdade que ninguém lhe pediu para que ele fosse candidato. Portanto, quer dizer, ele deve achar que alguém pediu. Mas não há aqui uma espécie de inversão quando eu quero única e exclusivamente uma escola pública, mas depois na minha vida privada eu opto por usar uma escola privada? Daí eu dizer, ninguém lhe pediu para ele ser candidato e de andar a dizer essas baboseiras. Pior, ainda vir dizer que realmente a criança anda numa escola privada porque a mãe é diplomata e que é quase como quem diz, não, atenção, como somos de uma família nobre, podemos escolher, vocês que são uns besuntas e vocês têm mesmo que ir para a escola pública. Foi a pior emenda que o soneto. Que é a pior emenda que o soneto, não é? Mas o que é complicado estar a decidir, não é? É dizer, olha, tem ele direito à privacidade ou não tem ele direito à privacidade, não é? Portanto, há um bocado, depois... Mas é assim, quem tem direito à privacidade deve usá-lo e depois não vai chorar para as televisões ai, tadinho de mim, lavado em lágrimas em programas de decoração, que não deve fazer, não é? Portanto, aí passa a ser bar livre, não é? Portanto, e de facto quando alguém se expõe publicamente, fica... Se expõe publicamente dessa maneira, merece. Claro. Portanto, aí acho que já não há justificação. Agora, compreendo. Lembro-me, por exemplo, das coisas quando foi da doença do Pedro Passos, da mulher do Pedro Passos Coelho, foi absolutamente nojento aquilo que foi feito. E nesse aspecto... E deixa-me, uma vez que... E não tínhamos isto preparado, mas uma vez que falaste e mencionaste isso, creio que ontem ou anteontem o canal Público terminou o telejornal com um cartoon do Pedro Passos Coelho, satirizado enquanto vampiro, fechado num caixão. Nos últimos anos, Pedro Passos Coelho, obviamente figura pública, mais uma vez, embora já tenha saído da atividade política, nos últimos anos ele perde, creio que a esposa, perde o irmão e o pai. Achas que, de facto, há aqui, na comunicação social e no canal público, dois pesos, duas medidas, algum enviesamento? O que é que tu tens lido durante esta campanha? Mas, para te ser honesto, eu vi o cartoon, não me pareceu uma coisa extraordinária. Faz parte da liberdade de expressão, acho eu, não é? Não é pelo facto... Pode ser de mau gosto, mas não é... Ok. Não, acho que pode ser mau gosto, mas é o que é, não é? Portanto, eu choca-me muito mais as pressões que existem sobre as televisões e sobre de não dizer uma coisa, como se viu outro dia o irmão de um político, que por acaso é jornalista, a impedir os outros de dizerem as coisas de livre, daquilo que lhes vinha na cabeça. Estás a falar de Ricardo Costa, diretor de informação da SIC Notícias, qualquer coisa assim. A mim isso chocou muito mais do que uma porcaria de desculpem lá, mas é um cartoon. Pode-se gostar, pode não se gostar. Até nem achei que fosse grande cartoon, para ser franco. Acho que há coisas muito mais engraçadas. Acho que os órgãos de comunicação social, nesse aspecto, têm que ser livres de poder fazer isso. Mas aqui, o que se calhar me espanta, eu que estou um pouco mais atento, é todos ficaram ofendidos quando António Costa foi retratado como um leitão numa manifestação de professores. Em relação a isto, já não parece que... Está bem, mas o que eu estou a dizer é eu defendo a liberdade de representarem o António Costa como um leitão e a liberdade de representarem o Passos Coelho como um vampiro. Que possa haver enviesamento, não concordo. Okay? Agora, que os dois devem ser livres de o fazer, devem. E tu sentes esse enviesamento? Sim. Ou seja, que a comunicação social pende para um lado e que, de facto, ao fazer a análise e a abordar a campanha, e inclusive os debates, já viste situações de absurdo, inclusive? Há uma coisa que eu defendo já há algum tempo, que é toda a gente se preocupa com o fair play desportivo, não é? Com o fair play financeiro, não é? Como dizem, o fair play financeiro. Mas, por exemplo, é público e notório que todas as televisões têm déficits absolutamente escandalosos.
quase todas, e que não se percebe muito bem de onde vem o dinheiro para sustentar aqueles canais de televisão, mas ninguém levanta... Garimpa. Mas ninguém levanta o problema e dizer será que estas pessoas estão a investir num político para depois retirarem dividendos mais tarde? Portanto, há uma... Digamos que, se esse é o caso, haveria sempre a tendência de uma estação de televisão ou de um jornal ou de uma empresa que reúne as duas coisas de favorecer um poder estabelecido ou alguém que possa ser poder estabelecido. E, portanto, eu acho que, obviamente, ninguém pode dizer que isso é assim, mas se houvesse esse tal fair play financeiro, digamos assim, retirassem as licenças às empresas que de facto são deficitárias e deixassem novas empresas poderem emitir, vamos dizer, e participar no mercado, sendo financeiramente saudáveis, eu acho que retirava essa camada de suspeição que obviamente cabe sobre todas. Não vejo que se possa dizer hoje em dia que uma estação de televisão é isenta. Não? Olha, não serias favorável a uma solução como a norte-americana, onde as cadeias de televisão têm os próprios endorsements, ou seja, eles dizem, claramente dizem de que lado é que estão. Eles não têm licenças, não é? Hã? Eles não têm licenças. Portanto, não foi alguém que decidiu no tempo do professor Cavaco. São negócios que têm que ser viáveis ou não. Que é outra das asneiras monstruosas, não é? Que, não, foi por causa do espectro eletromagnético, não havia problema nenhum com o espectro eletromagnético, depois não era o espectro eletromagnético, era para defender as televisões do mercado, mas quem é que é o Estado para defender a televisão do mercado? E depois eu não percebi muito bem não se percebe muito bem quando é que as licenças são revistas ou não. Mas, de facto, eu nunca me lembro de ter havido um novo concurso público a dizer, olha, as licenças de emissão vão ser revistas, portanto, quem quiser concorrer novamente a estas licenças pode concorrer, não me lembro. Não sei se houve, mas eu, sinceramente, não me lembro nunca de ter havido um anúncio público que dissesse, olha, esta licença de televisão, a da SIC, a da TVI, a da RTP, vão ser postas novamente no mercado e, portanto, as empresas que quiserem e que sejam financeiramente saudáveis podem vir. Agora, mas parece que houve uma transação, não é? Do que propriamente... Eterna, não é? Exatamente. Eu dei eternamente o direito a uma empresa, seja ela... Aliás, o que aconteceu, por exemplo, com a TVI, que já mudou de mãos N vezes, revela um bocado isso, não é? Desculpa lá, houve um concurso público, o concurso público tinha uma carrada de critérios que nem sequer eram exatamente rígidos, eram critérios até alguns bastante subjetivos, foi dado à Igreja Católica aquele canal, hoje em dia aquilo não tem nada a ver com quem ganhou originalmente o concurso, mas o facto é que aquilo está ali um ativo que continua a ser transacionado, um ativo que era meu e que agora está a ser transacionado. Não se percebe muito bem como, nem porquê, mas que claramente o dinheiro tem que vir de algum lado. Okay? O que não quer dizer que venha de forma ilícita. O dinheiro pode vir completamente lícito. Agora, que é favorecido, desculpa, que claramente será favorecida uma posição de um órgão de comunicação social favorável ao Estado, claramente. Parece aquela famosa expressão anglo-saxónica do follow the money, ou seja, seguindo o dinheiro, podemos eventualmente encontrar os mais interessados no... E não estou a dizer, mais uma vez, como tu, da ilegalidade desses financiamentos. Aliás, até existem, que eu saiba, existem mecanismos legais que separam o interesse dos acionistas do interesse das redações dos órgãos de comunicação social. Mas isso é outra coisa subjetiva, não é? É um bocado subjetivo. Não quer dizer... Eu, se fosse acionista de um órgão de comunicação social, obviamente eu quereria que aquilo que o órgão de comunicação social tivesse a transmitir não fosse demasiado lesivo da minha carteira, já para não dizer que, para não dizer que seria proveitoso, já não seria demasiado lesivo.
Agora, eu compreendo que pessoas que tenham o dinheiro suficiente para estourar numa coisa destas, o façam e então tenho o seu pleno direito e até acho muito bem que o façam. Agora, o que me preocupa é que não seja só o dinheiro deles que esteja a ser usado. Isso é o que me preocupa mais. E, portanto, não sei, eu preferia muito mais que, de alguma maneira, houvesse esse fair play financeiro dentro dos órgãos de comunicação social. Seria, para mim, muito mais seguro ao estar a ver uma campanha eleitoral seguida por esses mesmos órgãos de comunicação social. Olha, achas que a escolha do formato dos debates é mais um passo para acentuar a imbecilização do eleitor? É difícil, não é? Se tu pensares que eu tenho que ser justo para 17 partidos, ou coisa que valha, que lá estão, é um bocado difícil dar, dizer as mesmas coisas e meter as pessoas... Epá, eu lembro-me de ver Há uns anos nós conseguimos, com todos os partidos, Isto é o Povo a Falar, com todos os partidos sem assento parlamentar, conseguimos. Este ano demos 50 minutos a todos os partidos que aceitaram o convite. Eu não disse que era impossível, disse que era um bocado difícil. Mas em defesa agora dos órgãos de comunicação social portugueses, eu lembro de ter visto os debates entre o George W. Bush e o Bush? O Bush com o Al Gore. O Al Gore. Aquilo era confrangedor. Está bem, mas olha que dois que tu foste escolher também. Mas olha, eu vi entre o Trump e o Ted Cruz, que não é primo. Eu vi entre o Trump e o Ted Cruz. Pensei, este Ted Cruz é um perfeito imbecil. E mais tarde vinha-se num podcast, acho que do Economist, ou coisa assim do género. O Ted Cruz é, na verdade, um professor universitário, acho que é especialista em política internacional e política do Extremo Oriente. E ouvi-o falar sobre a política chinesa, sobre uma coisa qualquer, e disse, este tipo, afinal, não é o imbecil que estava naquele debate. Mais uma vez, eles estão a responder, não é? Eles não estão a doutrinar, estão simplesmente a responder. Se o eleitorado é imbecil eles são, não é? Mas não achas que isto é um pouco... E eu vou usar isto com toda a amizade que eu tenho por ti, ok? João, eu sei que estamos aqui num momento difícil, mas pronto, que é o seguinte. A diferença entre o Porto e o Benfica não é os 5-0 deste último jogo. Não. Não é. Não achas que o debate tem este ónus? De num mau dia... alguém que tem boas propostas tem uma má performance e o eleitor pode... Para ser honesto, acho que o debate tem uma importância muito menor que, por exemplo, os 3 segundos que se tira desse debate e se mete no TikTok. Para ser absolutamente honesto. Então, mas porquê é que as televisões meteram os comentadores? Houve até... Porque tem que encher uma comentadora aquilo. Deu 5-0 num debate qualquer, ou alguém de esquerda contra alguém de direita. Como é que eu tenho de explicar? Porque é adepta do Porto, não é? E, portanto, aquilo era um Porto-Benfica, ela é adepta do Porto e disse que o Porto jogou muito bem. Pronto. E depois tens o comentador que é esse adepto do Benfica, portanto, aquilo é um bocado como as cartilhas, não é? Uma das cartilhas dos comentadores desportivos, parece-me que é exato um pouco aquilo que se está a passar, mas repara, também não estou à espera que se não me engano é jornalista, que uma jornalista que está a fazer um comentário numa estação de televisão vá lá chegar e diga, olha, desculpa lá, isto não serve para nada, eu vou ver o que é que sai amanhã no TikTok, porque esta coisa de jornais e televisão já não chega a ninguém. Ela não vai dizer isso, não é? Como é óbvio, não é? Aquilo é o mercado dela, o sítio onde ela trabalha, não vai dizer, olha, isto afinal já serve para muito pouco, não é? Mas eu não acredito que... Tu não me deixes deprimido. Eu acho que os nossos 50 minutos aqui diários... se alguém... Não é se eu conseguir que 10 pessoas parem um bocadinho para pensar daquilo que nós falamos aqui, eu já fico contente, não é? Mas repara, o que eu estou a dizer é a influência de um debate, não é? As pessoas perdem perfeitamente hora e meia a ver um jogo de futebol e até pagam um canal de propósito para isso, não é? Eu não estou a dizer que as pessoas não reduziram o seu gosto pelo futebol pelos golos que possam passar no TikTok ou no Facebook, não é? Teriam a ouvir o jogo.
O que eu acho é que estes debates, para ser honesto, não, é como tu dizes, ok, óbvio, são uma resposta à própria imbecilidade do eleitorado, vamos chamar assim, das pessoas que me desculpem em casa, mas eu estou-me a incluir. Mas, porque também tenho as minhas reações benfiquistas e sportinguistas e essas coisas todas, também gosto mais de uns do que outros, mas aquilo que os políticos estão a fazer é responder a isso. Eu acho que nenhum deles está ali a doutrinar, eles estão a responder àquilo que os eleitores querem. E o difícil na sua tarefa é responder àquilo que as pessoas querem. Eu não passo hora e meia a ver o jogo do Sporting com o Rio Ave, e provavelmente há muitas pessoas que não perdem o seu tempo a ver um debate entre a Iniciativa Liberal e o PS. Não? Porque, pura e simplesmente, aquele não é o seu Sporting, nem aquele é o seu Rio Ave, portanto, estou-me nas tintas. E achas que isso eventualmente poderá refletir-se outra vez na abstenção? A abstenção é sempre o grande vencedor destas nossas eleições? E vai continuar a ser. Já lá vamos ao cenário pós 10 de março. Deixa-me só terminar aqui esta nossa passagem. Há pouco mencionámos o cartoon onde Pedro Passos Coelho é descrito não, comparado a um vampiro, mas eu tenho aqui 3 que parecem quase, 2 deles especialmente, parece o mesmo que tirar as vendas à múmia do Tutankhamon, que é de facto voltar a ver Pedro Santana Lopes, Durão Barroso e agora até António Costa já entrou na campanha eleitoral. Achas que num país que está como está, ironicamente no ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, ter estas figuras do passado numa campanha que devia ser virada para o futuro, mais uma vez, eles estão-nos a dar aquilo que queremos, é? Sim. Aliás, é bom que os culpados apareçam, não é? Uma das coisas que eu ouvi ontem do jogo era o facto de ser o João Neves a dar a cara no fim do jogo, ter o Pedro Nuno Santos a dar a cara por aquilo que o PS fez durante 20 anos, é mais ou menos como ter o João Neves a responder pela derrota do Benfica. É bom que o António Costa apareça a falar daquilo que foi o jogo até agora, como é bom que apareça Santana Lopes e Cavaco Silva e Durão Barroso e toda essa gente. Alguém há de ser responsável até para pelo Durão estado onde explicar como é que depois de ser eleito teve vontade de nos deixar, não é? Mas isso eu continuo a dizer que era todo o interesse da República Portuguesa na altura ter um comissário europeu. E é bom que as pessoas se lembrem que, além de Jacques Delors, só José Manuel Durão Barroso foi reeleito como comissário europeu. Portanto, são os 2 comissários que repetiram mandatos, é Jacques Delors e Durão Barroso. E, portanto, era sempre do interesse nacional ter um comissário europeu que não fosse o comissário das cunhas, não é? Portanto, ou dos financiamentos, ou daquilo que está lá, que não faz nenhum, não é? Aliás, o único, tirando Durão Barroso, talvez, o comissário que teve um cargo razoavelmente importante foi Carlos Moedas, depois levou aquilo e vem para presidente de uma Câmara. Quer dizer, portanto, ainda que da capital. Ainda que da capital, desculpem lá, mas é uma despromoção incrível. Portanto, devo dizer, mesmo na altura e ainda hoje acho que era mais importante que ser Primeiro-Ministro de Portugal, porque eu acho que não muda assim tanto grande coisa, era importante que o Presidente da Comissão fosse português e tal como era importante que o Presidente do Eurogrupo fosse, infelizmente não correu muito bem, fosse português, e mesmo que se António Costa agora quiser ir lá para um cargo europeu, como se diz, que eu não acredito, sinceramente, mas acho era importante. E se foi essa a causa de agora termos eleições, que assim seja. Não é? Não acho que os políticos mudem assim tanto, acho que o governo não muda, o que muda são os políticos. Okay. E, portanto, vou aproveitar a tua onda de otimismo desde o primeiro minuto do programa. Vamos aqui a alguns cenários pós 10 de março. Já sabemos que fundamentalmente mudanças estruturais, independentemente de quem seja, não vão existir. Já não conseguimos antibiótico para a infecção, há quem diga que só com uma amputação, mas isso é outra história. O que é que tu prevês que aconteça
E se de facto achas que estas eleições a 10 de março vão ser suficientes ou teremos que fazer ainda este ano outra vez legislativas? Eu não acho que as eleições mudem substancialmente. Ok. E ainda por cima, acho que desde 2015, quando basicamente se deu um golpe, as eleições passaram a ser ainda menos relevantes. Ou seja, transformou-se as eleições legislativas nas eleições para um colégio eleitoral. O colégio eleitoral esse que não tem grande influência para além de decidir coisas absolutamente ridículas, composta por pessoas que são as primeiras a aldrabar as viagens e as moradas. Quando tu falas em colégio eleitoral, estás a falar do facto de agora existir este espectro de governos por blocos, é isso? Não, serem 230 pessoas que decidem quem é que é o primeiro-ministro, quando é claro que quem decide quem é o primeiro-ministro devia ser o povo. Okay? E, portanto, a decisão do povo não poderia ser nunca trocada pela decisão de 230 pessoas que podem perfeitamente eleger o meu primo Arnaldo só porque lhes meteu na cabeça. Okay? Então, dizem assim, olha, esqueçam lá esta coisa das eleições, quem vai ser primeiro-ministro é o meu primo Arnaldo, porque nós vamos aprovar o programa de governo deles e o meu primo Arnaldo passa a ser o primeiro-ministro deste país, apesar de nunca ter pensado nisso. Portanto, a própria importância das eleições, diria eu, mesmo o facto de ser legislativas, passou a ser uma coisa relativamente irrelevante. E se nós pensarmos um bocado, é assim, do que é que pode vir dali? Do ponto de vista financeiro, quem decide é Bruxelas. Portanto, ninguém ali vai tomar decisões realmente fundamentais em termos orçamentais, a não ser que Bruxelas corte. Portanto, se Bruxelas cortar o fluxo de dinheiro do contribuinte europeu para Portugal, existe alguma coisa, senão esqueçam. Então, a nível de ciência, mesma coisa. São os fluxos europeus que definem o que é a ciência e o que é que tem que vir. Investigação. O que é que fica cá? Parece que há uma batalha, por exemplo, ainda antes de ir à educação, parece que há uma guerra a nível fiscal, não é? Um propõe corta aqui, outro propõe corta ali, outro eu corto mais. Mas acaba por ser irrelevante, pelo simples facto de ser Bruxelas que controla o fluxo. Até posso dizer que vou acabar com os impostos todos. Isso gera o quê? Gera nada, não é? Portanto, é uma escolha que foi feita e depois nós estamos a votar para o legislativo. Okay? Ou seja, nós estamos a votar só para um dos pilares do poder. Os outros dois pilares acabam por ser o tal colégio eleitoral que define o que é, e depois temos o judiciário que nem sequer nós dizemos nada. E que, por exemplo, o que aconteceu durante o acordo da Troika, que diz a Constituição deveria ser, era um tratado europeu e, portanto, estava acima da lei local. O que nós tivemos foi o Tribunal Constitucional a cortar tudo aquilo que eram reformas, de facto, que poderiam ser feitas. Atenção, foi um tratado sufragado em eleições favoravelmente por 95% das pessoas, ou coisa que o valha, não é? Portanto, o que é que fica para decidir? A educação? Mas alguém, alguma vez, nestes 50 anos, conseguiu decidir alguma coisa sobre a educação que o Mário Nogueira não quisesse? É isso que é a vontade do povo? Não é a vontade do povo. Existe a questão da saúde. A questão da saúde resolve-se sem esse fluxo de dinheiro, porque basicamente os médicos estão todos a sair e vão para empregos melhores, como é óbvio. E há alguma forma de resolver? Não há nenhuma forma de resolver. Isso não somos o país que exporta mais enfermeiros neste momento. Claro, eu sei disso. Já há vários anos que isso acontece. Aliás, talvez mais de 10. O que é que nós temos que é nosso? A justiça? É isso? É aquele sistema que tem o engenheiro Sócrates à espera de 10 anos para ser julgado? É isso que nós estamos a defender? É isso que é... Não podemos ser espanhóis porque nós estamos a defender a justiça que é nossa, a lei que é nossa. Na Holanda não se pode matar, na Alemanha não se pode violar, em Espanha não se pode roubar. Portanto, a lei deles é igual à nossa lei. Porque é que cá em Portugal há alguém, independentemente de quem seja, que pode estar 10 anos sem ser julgado.
como é que isto é possível? Não, se não é uma ofensa a ele, é uma ofensa a mim. Este programa Bom, não já é. conseguiu, este programa contigo já conseguiu fazer com que 7.500 pessoas decidam não ir votar no domingo. Não, Deixa-me tentar inverter. Não, Vai, estou aqui. Deixa-me tentar inverter um bocado isso. O que é que te animaria, e sei que tu obviamente vais cumprir com o teu dever cívico, mas o que é que tu gostavas de ver e que fosse capaz de te, de pelo menos animar-te e dizer assim, ok, sim senhora, esta proposta tem eventualmente alguns pés para andar, ou estas mudanças podem ser o início de alguma coisa importante? Pronto. Nada. Está o teu Nada, não acredito que vá acontecer nada de substancial, porque é como se estivesse escrito na pedra. Portanto, não há uma maneira de alguém conseguir tirar da pedra aquilo que está lá, e aquilo que está lá é nós temos que defender os velhos, temos que defender os funcionários públicos, mesmo que isso obrigue a mandar os nossos filhos todos daqui para fora. E é isso que está a acontecer e vai continuar a acontecer. Acho que já entramos no ponto de não retorno, ou seja, apesar de os números, pois obviamente aparecem todos estes políticos que me fazem uma confusão incrível, que depois metem, está bem, mas o número de imigrantes que entra é igual ao número de emigrantes que sai. Ok, mas os que entram não são os nossos filhos, portanto eles vão ter os filhos deles e à partida vão voltar para a terra deles. E ainda que as qualificações fossem iguais, que não são iguais. E portanto nós tínhamos os nossos filhos cá, ainda que a trabalhar para empresas de capital estrangeiro, tínhamos os nossos filhos cá a formar capital, nós demos-lhe esse capital e agora esse capital está a ser usado pelas empresas estrangeiras, espertas, muito bem, e eles muito bem fazem isso, e portanto isto não vai mudar. E não vai mudar porque está escrito na pedra, isto não pode mudar. Não pode mudar, é irrelevante que vá para lá o Pedro Nuno Santos, ou que vá para lá o Luís Montenegro, ou que vá para lá a Mariana Mortágua, ou que vá lá o Sandra Lieber. É irrelevante, não é? Portanto, eu acho que as pessoas devem votar em quem quiserem, porque o resultado vai ser basicamente o mesmo. Portanto, porque, mais uma vez, o que vai mudar não é o governo. Okay? O que vai mudar são as pessoas. O governo vai ser exatamente o mesmo. E não foi eleições. Depois desta tua intervenção e com 8 minutos ainda de programa, vamos falar do Sr. Schmidt, porque acho que aqui ficamos sem tema. Para ser honesto, aquilo que mudaria seria algo verdadeiramente disruptivo. E quando eu digo disruptivo, teria que ser algo que, digamos, que os 66%, ou o que valha, a maioria qualificada do Parlamento, se entendessem e dissessem isto assim não vai chegar. E não vai chegar, e o que está em causa é a própria sobrevivência da República Portuguesa. Nessa circunstância, que eu até acredito que não é impossível, acho que no passado isso aconteceu, apesar de António José Seguro ter negado isso logo a seguir a ser eleito, eu acho que nessas circunstâncias, se as pessoas fossem sérias, se reuniriam e com a maioria qualificada remexeriam a pedra e tirariam da pedra tudo aquilo que nos faz ser um país pobre. Que é uma coisa impressionante, é as pessoas não admitirem que aquilo que está escrito na pedra não tem influência nenhuma no facto de sermos um país mais pobre da Europa. Não é? Tu mencionas a pedra, e a pedra é a Constituição da República? Eu nem acho que seja a Constituição, porque depois aquilo muda conforme as vontades. Não é? A pedra é mais uma coisa que vive sobre a Constituição, que... repara, eu sou do tempo em que... mudar de um dia para o outro as propinas de 1.500 escudos para 500 foi considerado tendencialmente gratuito. Portanto, eu sou desse tempo, não é? Portanto, passou-se de 1.500 para 500.000
E alguém achou, não, isto pode-se considerar tendencialmente gratuito, apesar de ser várias vezes superior. Apesar da Constituição, tinha lá escrito, é tendencialmente gratuito, ponto final, é o rule of law, é o Estado de Direito, não me interessa. Querem mudar isto, esperem, mudem a lei se quiserem, mas o rule of law é não muda. Mudou. Portanto, ninguém é aquilo que vive, é este ecossistema que vive sobre a Constituição, ou sobre a ideia de um Estado que às vezes está lá escrito, outras vezes está mais ou menos. E, portanto, esta vida vamos chamar esta camada do Estado, que eu digo que é o governo, que se calhar as pessoas que fazem parte dele nem têm consciência disso, que na realidade são eles que governam o país e que decidem o que é feito e o que não é feito. Era um problema, não é? Agora imagina que eu mudava as leis todas. Seria assim, olha, estão a ouvir esses calhamaços todos que vocês aprendem na Faculdade de Direito? Lixo. Amanhã, todos os advogados, o que é que acontecia? Faziam o quê? Pois. Olha, mas ao mencionares isso, para mim, que conheço outra atividade que tu gostas muito, é um desafio, porque quando olhamos para o cosmos está assente em determinadas leis que nós esperamos que sejam sempre as mesmas todos os dias, não é? Eu amanhã não espero acordar e estar a flutuar porque a gravidade foi alterada por decreto. Sim, nunca ninguém revogou a gravidade, que é uma coisa... Aliás, estou à espera ainda que apareça o partido político que decida cujo programa eleitoral seja revogar a lei da gravidade, porque é opressivo para os obesos. É opressivo para as pessoas mais pesadas, com pessoas com uma maior massa e, portanto... Onde eu me incluo, que é para não haver cá problemas. Seja opressivo para as pessoas com maior massa e, portanto, tem que ser revogada a lei da gravidade. Não, mas eu acho que a quantidade a simplificação passaria muito por isso simplesmente... As pessoas ficam chocadas quando eu digo que se devia fazer o outsourcing da justiça. Ou seja, assumir que nós não sabemos fazer isto e fazer-se o outsourcing. Tipo, contratavam-se os espanhóis, já que vocês fazem para 5 milhões, mais 10 milhões, menos 10 milhões, não vos deve fazer grande moça. A gente não... 10 anos à espera também lá por isso, eu vou até Badajoz e passamos a ser todos julgados em Badajoz. E vocês fazem-nos isto para nós, não é? E, portanto, a gente despede estes advogados e juízes e esta gente toda, e, portanto, esta gente vai trabalhar, nós vamos todos a isso e as coisas resolvem-se. Eu não consigo entender o porquê que o contexto é tão mais importante que o produto, não é? O produto é que é importante, a nossa produção, o nosso trabalho, isso é que é importante. Termos um contexto que nos arrasta para baixo, que nos faz ser pior do que os outros, não faz sentido. E digam que disserem, a justiça espanhola tem sido implacável em determinadas situações. Basta dizer que o próprio genro do rei, o rei teve que se ausentar do país, presidentes de partidos políticos, tem sido... Mas, isso, obviamente, o problema não está nas pessoas, está nessa pedra, não é? Que está lá escrita, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Não é? Eu não consigo entender porque é que tem que ser assim. E as pessoas têm que entender que isso é só contexto. Isso não produz nada, não traz nenhum crescimento económico, não vai fazer de nós mais felizes, não vai fazer... Na realidade, toda a gente me diz, o advogado é sempre preciso quando há conflito. Sim, ok, eu concordo com isso, mas não pode ser o mais importante. O mais importante não pode ser a resolução do conflito, tem que ser a razão pela qual o conflito tem que aparecer. Isso é um desafio brutal, João. E olha, estamos mesmo no último minuto. Nem sei. Não sei o que é que... Olha, pergunto, eras favorável à mudança de treinador do Benfica? E terminamos assim. Eu acho que o homem, pelo menos, deve chegar ao fim da época. Não é? Até ao fim da época? Ele não desaprendeu de um dia para o outro. Custa a todos nós, não é? Eu, desde manhã que estou de volta... Em sofrimento, mas pronto. Olha, João Pires da Cruz, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado também pela tua boa disposição e sempre estas tuas opiniões desafiantes. Obrigado a si que nos acompanhou em mais o Isto é o Povo a Falar. Sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer a sua participação, por assim dizer, e amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite e até amanhã.
Obrigado.